10 Minutos com. Hoje temos na nossa presença o neurologista e presidente da direção da Sociedade Portuguesa de AVC, professor Castro Lopes. Boa tarde, professor. Boa tarde. O tema de hoje é a principal causa de morte e incapacidade em Portugal, o acidente vascular cerebral. Professor, os portugueses estão consciencializados do que é realmente um AVC? Não. Pelo comportamento que têm, não. Há uma grande discrepância entre o que a ciência sabe e o que a população aproveita dessa ciência. Tem sido o grande obstáculo a que obtenhamos melhores resultados, a que tenhamos resultados terapêuticos e de prevenção, exatamente pela falta de colaboração da população. A população comporta-se como de ouvidos moucos e olhos fechados às recomendações da ciência, que são das melhores. E como presidente da direção da sociedade, qual é que é o trabalho fundamental que o professor tem a fazer? Primeiro é um trabalho interno de valorização dos nossos sócios e dos profissionais da saúde em geral. E depois a grande preocupação tem sido realmente fazer chegar a mensagem de que o AVC passou de uma doença, de uma forma de morrer, de uma doença dos velhos, para uma doença que é prevenível e que é tratável. Ora, se é prevenível, há que tomar as atenções, há que estar muito satisfeito e dizer, eu tenho aqui uma doença para a qual me posso prevenir. Claro. Portanto, tenho que pôr em prática as noções e as atitudes de prevenção. E quais é que são os sinais de alerta que se pode ter para um AVC? Apesar de tomar as medidas de prevenção, pode um AVC aparecer. Nós, na sociedade, porque estamos muito mal na Europa, estamos na cauda da Europa civilizada em número de mortalidade e de incidência do acidente vascular cerebral, institucionalizamos 3 sinais a que chamamos os 3 Fs. Falta de força no membro superior, um pequeno desvio da face, ou uma perturbação da fala, querer falar e não lhe saírem as palavras, ou mesmo não entender a fala dos outros, um só sinal destes deve ser considerado um AVC. E, professor, a pessoa que tem esses sinais consegue ter a noção que está com um AVC? Por via de regra, sim. Há casos particulares de localização do acidente vascular cerebral por afetarem as zonas da sensibilidade que podem mascarar uma paralisia, tal paralisia que eu referia, de um braço. Mas, por via de regra, dá por ela de que qualquer coisa não se passa, qualquer coisa lhe falta. O AVC é caracterizado por falha, não por aparecimento de qualquer coisa a mais. É qualquer coisa a menos que nós vamos ter e essa coisa a menos deve ser considerado um acidente vascular cerebral. Claro que na bibliografia internacional vais encontrar muitos mais sinais que servem para confundir as pessoas. Nós pusemos estes 3 mínimos e com estes 3 mínimos esperamos poder ter muito mais população a acorrer aos meios terapêuticos que hoje possuímos e que são já espetaculares nos seus resultados. E o que é que podemos fazer quando sabemos que esses sinais estão presentes? Chamar de imediato o 112, ou o próprio ou um acompanhante, chama ao 112, e o 112, através do CODU, atua sobre a via verde para o AVC e o doente ou a sua família deve exigir, a palavra exigir, ser conduzido a um hospital, de preferência que tenha uma unidade de AVC. A ambulância avisa ao hospital, é ativada a via verde intra-hospitalar, muita gente não sabe que há uma via verde intra-hospitalar, nada de passar pela triagem de Manchester que faz perder tempo. Há já uma equipa à espera do doente para ver se ele tem as características, se é um AVC, e sendo um AVC, se preenche as características para fazer o tal tratamento que tem que ser feito nas primeiras horas. Tempo é cérebro. Portanto, quanto mais tempo passar, mais cérebro é destruído. E em relação aos conselhos para a prevenção, o que é que o professor nos tem a dizer sobre isso? Claro que têm sido por demais ditos que há fatores de risco para o AVC. Esses fatores de risco são por demais conhecidos. A tensão arterial elevada é dos principais. Fumar, nem meio cigarro. Colesterol elevado, vida sedentária, os diabéticos e aqueles que têm uma arritmia cardíaca que se chama fibrilhação auricular, estes nomes escritos, mas é o coração a trabalhar de uma maneira arrítmica, forma coágulos lá dentro. Esses coágulos podem ir para uma artéria e entupir uma artéria cerebral e fazer um AVC.
E acha que os portugueses têm bons hábitos para a prevenção ou não? Acho que não. Acho que apesar da dieta mediterrânica ter ganho um prémio de património imaterial da humanidade, a verdade é que não cumprem. Não cumprem de maneira nenhuma. Se cumprissem, não tínhamos tantos AVCs. Porque, como eu digo, repito, a população é o grande obstáculo a que tenhamos melhores resultados na prevenção e no tratamento do acidente vascular cerebral. E julga que só acontece aos outros. A ele próprio nunca vai acontecer. E este problema está bem divulgado? Há rastreios suficientes? Pela nossa parte, o nosso congresso, que eu saiba, é o único no mundo que a seguir faz uma sessão de esclarecimento para a população, na própria salão onde foi feito o congresso. E eu devo dizer que nunca tive o prazer de ver o salão cheio. O salão, o máximo que vi foi metade da população. Não sei se têm medo de ir, se julgam que é preciso pagar alguma coisa por lá entrarem, se assustam por ser num hotel. A verdade é que quando somos chamados, não precisam levar bilhete de identidade nem número de contribuinte, porque há chamadas por telefone para um casal ir a determinado local com bilhete de identidade e número de contribuinte. Olha, quando ouvirem esses telefonemas, não vão, desliguem o telefone e não aceitem. Os nossos são publicitados pelos órgãos de comunicação social e são sempre, e aproveitem o dia 31 de março, que é o Dia Nacional do AVC, ainda agora acabaram de ser feitas ações de divulgação do que deve ser feito desde Bragança até ao Algarve. Acha que o país está bem dotado de unidades de AVC? No que respeita ao número, direi que sim. Nós temos unidades, realmente, nós temos 32 unidades, vão de Bragança novamente até ao Algarve. Se agora diz, está bem dotado em número sim, em equipamento não. O equipamento é muito simples, mas o equipamento em pessoal é que não está. As equipas que devem estar 24 sobre 24 horas presentes numa unidade de AVC não estão completas. Ou falta o neurologista, ou falta o internista, de maneira que o radiologista muitas vezes está por horas, só há TAC num determinado número de horas, o TAC deve estar ativo 24 sobre 24 horas, que é o exame de excelência para a fase aguda do AVC, para ver se é hemorrágico ou não, de maneira que, em número sim, em funcionamento, algumas muito bem, outras bem e outras menos mal. Já agora, com esses congressos que tem feito e já faz desde 2005, já fizemos certo? o 8º, vamos fazer o 9º congresso, é um congresso anual, sempre na primeira semana de fevereiro. É um congresso é hoje o grande Fórum Nacional da Doença Vascular Cerebral. Temos cá os peritos que mais sabem sobre a AVC a nível nacional e a nível internacional. Nós conseguimos trazer, neste último congresso, que foi em fevereiro, trouxemos 8 estrangeiros, o que não há muitos congressos nacionais que tragam 8 estrangeiros cá, o que dá uma valia científica e que demonstra o empenho que nós temos em promover a doença vascular cerebral. E ainda ajudam na nutrição também, porque levam nutricionistas e para fazer exercício. Até na atividade física, Exatamente. que agora até temos um professor de atividade física para ensinar, e nutricionista. A nutrição está em tudo. A nutrição está no pré-AVC, devemos comer bem para não engordarmos, quando temos colesterol elevado. Na fase aguda pode haver perturbação da deglutição, a pessoa pode se engasgar, e se se engasgar é sinal que os alimentos estão aí para os brônquios, pode fazer uma broncopneumonia que pode ser fatal. E no pós-AVC temos novamente que regressar aos cuidados dietéticos. Hoje estamos já muito adiantados nos cuidados na recuperação da chamada disfagia, dificuldade em engolir. 50% dos doentes que têm AVC têm disfagia. Ficamos então com os conselhos do professor Castro Lopes. Aproveito para agradecer a sua presença, professor. Quanto a nós, voltamos para a semana com mais temas e novos convidados. Obrigada, até lá.